Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um SET Experience Tracks. O Tracks é um dos eventos em formato digital do SET Experience 2022, onde debatemos os assuntos mais quentes em tecnologia, mídia e entretenimento. Contamos com o chat para comentários e network entre participantes e convidados, e o Q&A para perguntas diretas aos nossos palestrantes ao final do debate. Neste episódio abordaremos o tema Produção Remota, a realidade trazida pelas produções remotas. Ainda há desafios? Para este debate, contaremos com a presença de nossos convidados. Felipe Domingues, gerente de pré-vendas da CIS Group. Mari Guidini, diretora de vendas da Lucid Link. Eduardo Muni, diretor de vendas da TVU. Sejam todos bem-vindos. Bom, Felipe, como a gente sabe, as diferentes ferramentas hoje disponíveis no mercado para a produção remota deram um novo cenário hoje para o nosso mercado, né? A pandemia, de certa forma, acelerou muito esses processos. Existia aí uma questão de receio para fazer as produções, sobretudo ao vivo, né? Para seja ela de futebol ou dos diferentes eventos do nosso mercado. Mas, enfim, isso tudo evoluiu muito. Hoje a gente tem produções desde o modelo mais tradicional da produção remota até a produção em nuvem, né? E eu gostaria que tu dividisse um pouco conosco, assim, a experiência da CIS com relação a essas diferentes modalidades, né? Então, convido para ti a dividir conosco um pouco a experiência de vocês. Legal, obrigado, Cauê. Obrigado a SET também pela oportunidade. E é isso, né? Acho que a gente foi meio que forçado a acelerar o processo do jeito que você falou. Então, assim, existia esse receio em relação aos protocolos de transmissão via internet. Eu acho que tudo que já existia foi amadurecido, e viu-se que era perfeitamente possível e ainda surgiram novas possibilidades. Então, gente, a ideia é que hoje a gente conceitue exatamente que tipos de transmissão nós temos, né? Não vou falar especificamente de um fabricante ou outro que a CES representa, mas em si o conceito, que tipos de transmissão que a gente tem, o que a gente tem visto nesses últimos tempos e quais são os desafios que a gente tem encontrado. Então, eu vou dividir em dois grupos, né? O grupo de produção remota em live, onde a gente realmente tem o conteúdo sendo produzido, a gente tem o sinal indo para o switch, sendo feito o corte e indo uma transmissão ao vivo, e uma produção remota baseada em arquivos, onde a gente tem a colaboração de várias pessoas de diferentes lugares para uma mesma edição, para o mesmo projeto. Então, falando do live, o que a gente tem, né? A gente tem uma primeira opção que é transportar os sinais do lugar do evento, né, para ser produzido na emissora ou numa produtora, e a segunda opção é levar esses sinais para a nuvem, produzir na nuvem e entregar diretamente do cloud para o destino final. Então, ele pode até voltar para a emissora, ele pode ser produzido, a gente pode levar esse sinal para a nuvem, produzir lá e trazer isso de volta para a emissora, ou entregar diretamente, por exemplo, numa plataforma OTT, ou até em Cable TV, a gente poderia ter vários destinos. Falando do conceito da primeira opção, que a gente traz isso da Venue, né? Então, a gente traz isso do local, do estádio, para ser produzido na emissora. Então, a gente tem aqui um exemplo conceitualmente, a gente tem o encoder e o decoder de um lado. Na verdade, ele não é um encoder e decoder, mas ele é um transceiver. A gente consegue codificar vários sinais, por exemplo, pegar várias câmeras que estão na Venue, fazer, que é um dos primeiros pontos aqui, a sincronização dos sinais, fazer a sincronização, porque a gente sabe que existe uma latência para a transmissão via internet. Então, assim, existe a gente chama de jitter de pacotes e tal. Então, assim, para a gente manter tudo alinhado, a gente tem que ter uma forma de colocar todos os sinais em sincronismo. Então, isso é um dos desafios. E isso pode ser vencido com várias tecnologias hoje. Aqui a gente mostra o TVU RPS como exemplo. Ele faz a sincronização de todos os sinais e entrega esses sinais para a emissora. Por quê? Porque você vai ter câmeras em diferentes ângulos, então você tem que cortar ela no momento exato, porque a gente não está cortando um sinal que está vindo de uma transmissão e para outra transmissão, e sim ângulos diferentes de câmeras a partir da mesma transmissão. E isso também vale para os sinais de volta. Então, a gente tem os sinais de volta, a gente pode devolver sinais
aonde a gente vai ter os retornos tal, que vão aparecer lá para as pessoas que estão no estádio. Então, a gente tem uma comunicação bidirecional, né? Outros desafios, a baixa latência, a gente tem que garantir a baixa latência, então a gente está numa transmissão ao vivo, então quanto menor a latência, melhor. A gente não quer que ninguém saiba, escute o gol primeiro, a gente quer que realmente a latência seja garantida para que a gente possa fazer a transmissão e garantir que as pessoas assistam no time correto, né? Então, a gente tem como experiência aí transmissões acontecendo, levando um sinal de um para o outro, de um lugar completamente diferente, distante, em meio segundo. Então, é um número muito bom. Quais os protocolos de transmissão garantem essa latência, né? Essa baixa latência, e também, baseado nos protocolos de transmissão, existem protocolos abertos, protocolos fechados, cada fabricante, às vezes, prioriza o seu, porque ele consegue fazer uma relação em relação à proteção e qualidade, ele consegue fazer uma boa relação, cada um tem a sua otimização, mas existem protocolos também de mercado. Então, normalmente, cada fabricante tem o seu, mas também está abertos a protocolos de transmissão de protocolos abertos. A redundância é extremamente importante, então a gente pode fazer a agregação, às vezes, de mais de uma rede. A gente tem 2 redes por onde ele vai, eu posso agregar um Wi-Fi, eu posso ter modems externos, então existem várias maneiras da gente garantir essa redundância, essa agregação de internet providers, né? E o túnel para tráfego de dados. Então, por exemplo, nesse equipamento aqui, a gente consegue montar um túnel separado, onde ele faz a comunicação, ele garante, ele abre uma rede, é como se você tivesse uma rede local. Então, ele garante isso. Então, eu vou pingar um IP, eu enxergo o IP dentro daquele range do mesmo lado, do outro lado. Então, isso quer dizer que eu estou na mesma rede. Então, se eu preciso fazer um controle de câmera, se eu tenho uma parte de comunicação, se eu tenho áudio por IP, eu consigo fazer tudo isso dentro desse túnel. Então, eu garanto que a minha transmissão ela vai ser completa, né? Eu não vou ter só a transmissão simplesmente de um sinal de um lado para o outro, mas eu vou ter toda a outra parte que eu poderia ter, por exemplo, os operadores de câmera, de controle, os operadores de vídeo de um lado e podendo ter as câmeras do outro lado. Aqui é um outro cenário, onde a gente tem, no próximo slide eu vou também ter mais uns exemplos, mas aqui é onde a gente produz, a gente leva o sinal para a nuvem, produz e entrega diretamente do cloud. Aqui tem um exemplo de uma transmissão onde a ferramenta, né, ela roda num cloud público, que é a AWS, nesse caso, mas ela poderia rodar em outra cloud. Então, a gente tem os encoders aqui, levando o sinal para a nuvem, sendo feita a produção aqui, através de um gateway. A gente pode ter operadores fazendo isso de forma remota, então, em qualquer lugar do mundo, pode ser no próprio centro de produção, ou remotamente ou no próprio site e entregando isso para diversas plataformas. Então, a gente tem a operação, toda a ferramenta rodando na nuvem, a gente tem todo o all-in-one ali, onde a gente faz áudio, grafismo, vídeo na nuvem e entregando diretamente da nuvem. O que a gente tem que garantir? Sincronização dos sinais, que também é parte do outro modelo. A conexão na internet, né? Então, a gente tem que ter uma boa conexão de internet. A baixa latência, ela também vem nesse modelo. Então, você vê que tem pontos que são muito pontos em comum, independentemente se você produz no cloud ou não, né? A equipe, ela pode estar em diferentes lugares, então, como é que a gente garante isso? Então, hoje, a transmissão WebRTC, você pode transmitir as interfaces, né, de operação, os front-ends ali para usuários em diferentes lugares do mundo. Então, isso com uma baixíssima latência, a gente consegue realmente ter operadores. A gente pode ter operadores, por exemplo, eu posso ter um operador de grafismo, um operador de vídeo, um operador de áudio em diferentes lugares participando da mesma transmissão. A comunicação, ela já acontece dentro da plataforma, então já existem ferramentas existem ferramentas específicas para isso, mas a própria ferramenta que roda na nuvem, ela já provê essa comunicação. Então, aqui a gente consegue ter a comunicação em tempo real, todo o acesso via feito web
e todo mundo já estava acostumado, né? Um dos desafios assim que as emissoras acostumem cada vez mais com o modelo SaaS, com o modelo não CAPEX, né? Onde você compra uma vez e pronto, mas saber que aquilo você sempre vai ter atualizações, aí o sistema vai estar sempre atualizado e você vai sempre ter o suporte. Então, você paga aquilo como um serviço, né? Então, aqui é a continuação, onde a gente tem alguns exemplos, né? Que a TVU Producer é uma solução turnkey. Depois a gente pode falar isso em relação ao que é a solução turnkey, o Simple Life e o Iverts Bravo. Em relação à solução turnkey e o Traga Sua Cloud, a diferença é que você, por exemplo, no caso da TV, você não precisa se preocupar com o cloud. Então, você simplesmente recebe um endereço web, onde você tem um usuário e senha. E você já está usando a ferramenta. É super rápido, super fácil, super dinâmico. Então, assim, com 5 minutos você já subiu uma instância, você já pode usar e está pronto. Então, você não se preocupa com o cloud provider. E nos outros, você provê o seu cloud, que traz flexibilidade, que você pode ser AWS, Azure, Google. Então, você pode prover o seu cloud, e aí existe uma instalação dessa ferramenta lá, e a ferramenta, você só que são 2 processos diferentes. Você trata a ferramenta com um desses fabricantes e provê o seu cloud. Então, o cliente tem 2 custos separados e não tudo num lugar só, como a TVU. Agora, produção remota baseada em arquivos. A primeira opção, no nosso entendimento, seria um storage e um nearline na emissora, tá? Então, assim, os storages NLIs, que são as estações de edição. Então, as estações de edição e o storage ficariam na emissora, e aí a gente acessaria isso de forma remota, por exemplo, com o Teradit, que é com a tecnologia PC over IP. Eu vou falar um pouco disso daí. Uma segunda opção é o storage na nuvem e as estações de edições remotas, né? Então, a gente tem o storage na nuvem e a gente tem várias estações remotas. E uma terceira opção seria o storage e as estações de edições na nuvem, que elas também seriam acessadas via Teradit, por exemplo, mas aí eu não tenho nada on-prem, eu tenho tudo na nuvem. Acho que com os diagramas vai ficar mais fácil de entender. Nesse caso, a gente tem uma estação, a gente tem a estação de edição, a gente tem a estação de vocês aqui, né, do cliente desse lado, onde temos storage e as estações de edição, e elas são acessadas, podem ser acessadas de dentro da própria emissora ou de forma remota, via internet. Então, para essa tecnologia, a gente usa uma ferramenta chamada Teradit, que ela usa uma tecnologia chamada PC over IP, onde o desktop ele é transportado, os pixels, né, eles são transportados de um lado para o outro. Você virtualiza aquele desktop e leva ele de um lado para o outro. Então, isso é uma ferramenta assim que acho que veio realmente para ficar. A gente teve uma difusão dela muito grande no começo da pandemia. A gente, como experiência aqui, compartilhando que a CAS viveu, a gente tem clientes recorrentes, inclusive, dessa ferramenta, que, assim, uma vez que começaram a utilizar, já não conseguem mais ficar sem, porque isso traz muita flexibilidade. Então, às vezes, alguém está de licença, às vezes você quer contratar um recurso que ele não está naquela cidade ou ele não está naquele país. Então, essa ferramenta, ela traz muita flexibilidade. Garantido, e isso, obviamente, garantido com baixa latência. O conteúdo todo protegido, nesse caso. Então, imagina que, assim, o conteúdo, ele entra e sai da emissora via fluxos normais. Então, a gente não tem essa... eu não estou na minha casa e consigo jogar aqui, arrastar ele para o timeline do meu editor. Não, porque meu editor, a máquina ela está lá na emissora e eu só estou trazendo o desktop para mim. Então, ele segue o fluxo padrão, né? Que a gente chama o fluxo padrão. No segundo caso, a gente tem o storage na nuvem e as estações de forma remota. Eu não vou entrar muito no detalhe aqui, porque a gente vai ter a própria Lucid Link falando, né? A Mary vai falar. Então, eu vou deixar os detalhes para ela. Mas o importante é que, assim, que os desafios aqui é realmente tratar o storage como se ele fosse local. Então, a gente poder levar essa experiência para o usuário, para ele entender, assim, para ele não importa onde o storage está.
Então, ele enxerga isso. Ele vai fazer o playback vai acontecer instantaneamente. Existem existe uma tecnologia por trás disso que faz com que permita o usuário ter a experiência como storage de força interna. Mas isso eu vou deixar para a Mary depois, tá? Então, todos esses outros detalhes. Mas isso aqui é um exemplo onde, por exemplo, eu teria nessas cidades, Los Angeles, São Paulo, Londres, aonde a gente tivesse. Ali a gente tem usuários remotos, mas acessando o mesmo storage, colaborando em cima do mesmo storage. Mas eu tenho, por exemplo, o cara está usando o Adobe em Los Angeles, ele está usando a DaVinci em Londres, por exemplo, está usando o Pro Tools em São Paulo, mas eles colaboram com o mesmo projeto. Mas eu tenho na estação do cara instalado, o cara tem um laptop em casa com o Adobe instalado. Então, é esse o conceito. E a gente também tem, por exemplo, aqui, tudo instalado na nuvem, ou seja, storage e os editores. Então, eu posso instalar, por exemplo, Media Composer, Adobe na nuvem, e ter o storage na nuvem e acessar isso via forma remota, que seria o Teradit, que é lá do primeiro exemplo. Só que no primeiro exemplo, a gente viu que está tudo dentro da emissora. Então, eu tenho lá, virtualizado ou não, eu levo isso para minha casa, eu trago essa tela para minha casa, e nesse caso eu estou trazendo a tela que está instalada na nuvem. Tem uma VM na nuvem, por exemplo, que é a minha estação de edição, e eu acesso ela remota via Teradit. Então, com isso, a gente precisa das mesmas coisas, né? As mesmas características. A gente tem que ter a baixa latência para ter o Teradit, o PC over IP. A gente tem aceleração de transferência de arquivo, então eu tenho essa transferência. Existem, por exemplo, aqui, como exemplo, no caso da EditShare, é o Expedite, que faz essa aceleração, e no caso da Avid, a gente tem o File Catalyst, que são aceleradores que assim, já estão embutidos na ferramenta, que fazem parte do processo. Então, isso foi um dos desafios vencidos, porque a transferência ia demorar muito para subir e descer arquivo, e aqui a gente consegue de forma bem rápida via aceleração. Então, os desafios é um ambiente escalável, então você pode começar com um editor e ter vários editores nesse caso. É um serviço completamente SaaS, então vem naquele novo desafio, nesse novo conceito, mas que eu acho que é cada vez mais usual, não só para vocês, emissora ou produtora, mas para a gente como ser humano também, né? Assim, como pessoas, também nós temos vários serviços hoje que já são SaaS, então acho que é cada vez mais usual para a gente de uma forma geral. Então, quantos subscriptions a gente tem na vida, né? A gente tem, eu pelo menos assim, de forma pessoal, eu tenho vários subscriptions, não só esses de OTT, mas eu tenho o streaming, né? Mas assim, por exemplo, um filtro de água. Então, hoje, um carro, tem várias coisas hoje que a gente, assim, vários objetos hoje que a gente realmente pode contratar como serviço. E o Data Egress, que é sempre o vilão, que é o que a gente tira para levar para a nuvem, a gente não paga nada, para tirar, a gente paga. Então, existem formas de, por exemplo, essas empresas têm parcerias com os cloud providers, onde ela provê um custo mais atrativo, e às vezes isso já está embutido no próprio serviço. Então, não importa o quanto você consuma, a sua conta sempre vai ser fechada. Então, se eu contratei 1 tera, eu vou pagar por aquele tera, eu não preciso me preocupar. Com determinadas soluções, eu não preciso me preocupar com o quanto eu vou tirar de lá, porque isso é sempre um medo de que essa variável que é o egress, o quanto você tira, isso possa se tornar um problema, que você não tem o controle. Mas em muitas soluções, vocês vão ver, isso já pode ser fixo e garantido para que não exista nenhuma surpresa. Então, era isso que eu queria compartilhar. Cauê. Maravilha, obrigado, Felipe. O cardápio de opções é grande, né? Às vezes, talvez até um pouco difícil de escolher.